primeiro ato de violência para si deve ter sido bastante marcante. Reclamou, repudiou, retaliou aquilo que o seu companheiro lhe fez? Tentei várias vezes, mas cheguei a pontos que desisti de mim própria. Mas e porquê é que o fez? Sabe que essa é a pergunta que toda a gente lhe faz e eu não posso fugir à regra. Porquê é que deixou? Por não acreditar. Que fosse possível que alguém que a amasse agredisse? Exato. Tentava encontrar explicações para os atos de violência do seu companheiro? Sim, e culpava-me muitas vezes. Culpava-se. Era por sua culpa, por sua iniciativa que ele perdia a cabeça. Exato. Entretanto, teve outro filho? Sim. Tenho agora 11 anos. Sim. E que Continua a viver com o seu companheiro? continuo a viver. E ele mantém os atos de violência? Mudou muito. Mudou. Mas comigo ainda persiste o sentimento de medo. Que tudo volta... Há quanto tempo foi a última agressão? Maria não tem de responder se não se sente à vontade para o fazer. Nós continuamos aqui a conversar. Descansa um bocadinho, tem água para beber. Gostava só Diga. de comentar, portanto, na qualidade de coordenadora do projeto Sinergias, que é um projeto da Associação Famílias, nós acompanhamos a Maria e, de facto, a Maria tem o perfil que muitas vítimas de violência doméstica têm, que é um perfil psicológico, não é? Como um sexo pode traçar um perfil que, de facto, é elevado à vulnerabilidade psicológica das pessoas que são vítimas de violência doméstica, que faz com que frequentemente se sintam incapazes. Também a dependência económica também tem peso, não tem? Também, mas sobretudo os danos emocionais são tão grandes, tão severos, que fazem com que as pessoas cheguem a legitimar, digamos assim, as atitudes violentas para com elas, com o seu comportamento, ou por não serem capazes, quer dizer, acham-se merecedoras, digamos assim, desse maltrato. E, de facto, o que nós temos de desconstruir é exatamente isto e fazer com que as pessoas deem um passo à frente e consigam quebrar de uma vez por todas o ciclo da violência. E eu gostava de fazer aqui uma referência a todas as mulheres que nos estão a ouvir, idosos, crianças e homens, vítimas de violência. Todos aqueles que sejam vítimas de violência doméstica, não em particular as mulheres. Que consultem o Guia de Recursos na Área da Violência Doméstica, produzido pela Comissão para a Igualdade de Género, que de facto tem uma série de passos que a vítima deve seguir para denunciar a sua situação, as instâncias a que deve recorrer, o que deve fazer, porque às vezes isto acontece geralmente no espaço privado, em que a única testemunha é a vítima, o que dificulta de facto a denúncia e todo o processo que daí E é um crime público, se Exatamente. por acaso se aperceberem de algum vizinho, vizinha que esteja a ser vítima de violência, devem imediatamente chamar as autoridades para não estarem a ser cúmplices de um crime. Professor Pinto Costa, este é um tema que levar-nos-ia a conversar durante muito mais tempo do que o tempo que nós temos disponível. Mas, infelizmente, nós constatamos que a violência doméstica não é erradicada e dificilmente poderá ser erradicada porque se cruza pela existência histórica do ser humano. Em menos de um minuto, Diga. eu vou ler uma coisa que escrevi em 2004 sobre violência doméstica. Resta não esquecer que a problemática dos maus tratos é uma questão sociocultural na qual a falta de amor por agressividade excessiva é uma componente fatal enquanto não modificarmos o nosso comportamento. Escrevi isto em 2004. Estamos em 2009. Estamos e os em números 2009, aumentam. a situação mantém-se. A situação mantém-se. Porque o facto de aumentar ou não vai muito da interpretação e do conhecimento que nós damos aos números. A UMAR apresenta-nos 10 mulheres que foram mortas pelos companheiros em 2009, nos primeiros 5 meses. No ano passado, 2008, morreram 47. A UMAR, julgo que todos sabem, é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que tem, digamos, um passado e um presente relevante em toda esta área. Infelizmente, o Porto é onde se registra o maior número de se casos. registra o maior número de vítimas mortais. Ora bom, por isso mesmo a UMAR vai abrir até fins de junho uma sede exatamente para ver
em termos de prospecção, qual é a ajuda que se pode dar a mulheres. Eu só queria acrescentar uma coisa para acabar, é que nós não podemos ficar de maneira nenhuma com a ideia dos maus tratos, da pancadaria, dos pontapés, das equimoses, das fraturas, etc. Porque a maior parte destes suicídios que aqui está de mulheres são devidos a maus tratos psicológicos e não propriamente aos maus tratos físicos. Portanto, é muito fácil uma mulher ser agredida, ser desvalorizada no mais íntimo do seu pormenor. Estás despenteada, essa blusa é horrorosa, estás muito gorda, estás muito magra, tira esses sapatos, não sabes cozinhar, deitas sal a mal ou a menos, e isto, paulatinamente, do ponto de vista psicológico, vai levar à diminuição da mulher, até que num balanço existencial ela chega àquela conclusão: não vale a pena viver. Nós todos devemos colaborar para que, na realidade, todas as mulheres em Portugal tenham a noção de que vale a pena viver. Muito bem, muito bem. Eu, aliás, Palavras sábias, diga-me. Se me permite, fazia também um apelo portanto, às empresas da região norte que queiram, de facto, dar visibilidade às questões da igualdade de género e da violência doméstica, que participem com o projeto Sinergias, projeto sinergias@gmail.com, porque vamos fazer uma exposição de fotografias e vamos solicitar a participação das empresas na atribuição de prémios aos vencedores. Benedita, já ouvi algumas pessoas comentarem a existência destas associações como agências de divórcios. Já deve ter ouvido também esse epíteto, ou pelo menos terem sido acusados de tal. Sim, de facto, nós o que tentamos não é proporcionar o divórcio, é fazer com que as pessoas consigam romper o ciclo de violência e serem felizes. Porque eu costumo dizer, ninguém merece ser vítima de violência. E as pessoas têm, de facto, de ser capazes de quebrar esse ciclo. Não é assim tão fácil do ponto de vista psicológico, porque, como disse o Jorge Gabriel muito bem, há as questões económicas, como disse o professor Pinto da Costa, de facto, há este denegrir da imagem da vítima, que se sente incapaz de dar um passo em frente. E eu aqui queria elogiar a Maria pela sua coragem, que a Maria representa muitas Marias que há em Portugal, não é? E nós fomos capazes, o projeto Sinergias acompanhou a Maria e foi capaz de, com ela, mostrar a importância dela apostar na sua formação, na sua autoimagem e, de facto, dar um passo em frente. E é isto que é importante, é valorizar as pessoas, fazendo com que elas sejam capazes de quebrar os ciclos de violência. Se para quebrar esse ciclo de violência é necessário o afastamento, pois então as pessoas que se afastem, porque as pessoas merecem, de facto, ser felizes. Exatamente. Maria, deixe-me agradecer em nome da RTP, em nome das mulheres e das pessoas que são vítimas de violência, o seu ato, a sua coragem, e esperamos todos, sinceramente, que seja feliz. Até amanhã, às 10.